Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Ide e pregai, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 2 de setembro de 1970. Desejamos saber o que significam duas passagens do capítulo em estudo. Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Principalmente esta: ide e pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Quais o sentido e o alcance de tais palavras de Jesus, segundo o Espírito da verdade? Quanto à primeira, Jesus queria, antes de tudo, ensinar o apoio aos parentes, aos olhos dos homens, os laços da fraternidade, da família e da pátria. Igualmente, queria evitar se agitassem, desde logo, os preconceitos dos judeus, que se julgavam os únicos aptos a receber os benefícios de Deus. Esses gritariam: sacrilégio, se vissem os discípulos do Cristo falando de arrependimento e pregando a palavra do Senhor, aos que eles, os hebreus, consideravam excluídos pelo próprio Deus da parte da herança que lhes devia tocar. Assim, a pregação aos gentios se faria mais tarde, a tempo e hora. Os samaritanos, como sabeis, formavam seita dissidente do hebraísmo, e gentios eram todos os que não professavam a fé dos judeus. Quanto à segunda, entendei: o reino de Deus está próximo. Todas as vezes que o homem aceita os meios de chegar a esse reino, o Cristo ensinava aos homens as virtudes humanas que lhes poderiam abreviar a série das provações terrenas. Portanto, o reino de Deus estava próximo para os que lhe seguiam os ensinamentos. Ainda hoje mais do que então, Jesus, por nosso intermédio, diz aos verdadeiros cristãos: o reino de Deus está próximo, porque não mais se vos apontam caminhos indiretos
para chegardes lá. Não vos podeis mais extraviar, tomando falsa direção, servindo-se dos Espíritos do Senhor, que vos trazem a nova revelação. Ele vos mostra a estrada reta e contínua em que todos vós deveis entrar. Ele vos assinala previamente, apontando-os com o dedo, mediante esta revelação, os obstáculos que vos detiveram os passos até agora, e diz: evitai-os. Eu vos estendo as mãos para vos ajudar a transpô-los. E vos mostra os sítios de repouso onde podereis readquirir as forças gastas na jornada. A prece, o amor e a fé, praticados sinceramente e não apenas com os lábios. Mostra-vos a verdade, a vos clarear o caminho com seu facho divino, caído véu que por tanto tempo vos impedia de ver essa claridade libertadora do Evangelho, que restitui a vista aos cegos. Mostra-vos a esperança, a vos estender a mão e vos conduzindo ao lugar em que descansareis. E vos mostra o amor poderoso do vosso Deus, abrindo-vos as portas do santuário, passando-vos as chagas, curando-vos as feridas. O amor que no limiar da morada celeste vos diz: vinde todos vós que chamei dos 4 cantos do mundo, e repousai de todas as vossas dores. Não vos equivoqueis quanto ao sentido destas palavras figuradas que acabamos de vos dirigir e que a vossa inteligência pode facilmente compreender. O lugar em que descansareis é o espaço infinito onde os espíritos bem-aventurados gozam numa eterna atividade da alegria dos eleitos, que todos os homens são chamados a gozar e da qual todos gozarão. Esse repouso ou descanso exprime a calma do espírito que chegou ao termo de suas provações, mediante a comparação com um viajante extenuado que alcançou o lugar em que repousará depois da fadiga da marcha e dos rigores do sol. Mas, bem o sabeis, tanto para o espírito que chegou ao fim de suas provações, como para aquele que percorre o caminho delas. O trabalho e não a inércia numa contemplação eterna constitui a lei imutável dentro da eternidade, na condição de obreiro e servo do Pai que trabalha sempre, que criou, cria e criará incessantemente. Todavia, para o espírito que chegou ao fim de suas provações, o trabalho não é o que é para vós. Ele encontra no trabalho uma alegria imensa, complemento da que lhe está prometida. O trabalho para nós é 1000 vezes mais suave do que para vós o repouso indolente da existência terrestre.